Paz e alegria, querido! Nós chegamos na última parte do capítulo 3 do livro de Gênesis. Estamos naquele propósito de ler todas as Escrituras, destacando pessoa e obra de Cristo Jesus no texto sagrado. Hoje, a nossa leitura é Gênesis 3, de 21 a 24, fechando o capítulo. Diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Neste texto, nós temos o quadro típico da salvação de um pecador. Foi o primeiro sermão do Evangelho anunciado, não por palavras, mas por atos do próprio Deus. É quando um pecador, para estar na presença de Deus, um justo, alguém que não cometeu o pecado, precisa morrer no seu lugar. As vestes com as quais Deus cobriu o homem para que pudesse estar na sua presença, o texto diz que foram de peles. Portanto, algum animal precisou morrer para que a pele servisse de tecido para cobrir a vergonha do homem. Relembrando a afirmação que nos é dita: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Impossível ler esse texto sem reportar a figura bendita de Cristo Jesus morrendo por nossos pecados ali naquela cruz, cobrindo a nossa vergonha e nos habilitando a estar na presença de Deus. A outra informação que temos é a expulsão do homem do jardim. Agora, o homem pecador é separado de Deus. Aqui está o cumprimento da promessa de Deus que o pecado traria a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Da mesma forma que a morte física é a separação do corpo e da alma, a morte espiritual é a separação do homem e Deus. E é nessa condição que começamos a nossa história, separados de Deus. Impossível chegar na presença de Deus dentro dessa condição em que nós nos encontramos. A espada, o anjo, impedindo a chegada do homem para aquele ponto de comunhão, a árvore da vida, é marca dessa condição caída. Não pode, em absoluto, chegar a Deus pela sua própria condição, pelo seu próprio esforço. A nossa sorte é que o próprio Senhor Jesus, em João 14, verso 6, ele se apresenta como este novo e vivo caminho, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já não precisamos mais de enfrentar o querubim, a espada, para retornar à nossa comunhão com Deus. Jesus veio e ele é este caminho que leva este pecador nessa condição miserável, separada, morta, para essa comunhão bendita com o Senhor. Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem, o
terrível mal que herdamos de Adão por causa dessa condição caída. Entretanto, encerra o capítulo mostrando a restauração possível que nós temos naquele que morre para cobrir a nossa vergonha, em um novo caminho que foi preparado para restaurar a nossa comunhão com Deus. Eu quero provocá-lo a não ter expectativa em nenhum outro caminho para levar a restauração necessária a Deus, senão a pessoa de Cristo Jesus. Pode ser que com muita fé você esteja trilhando o caminho errado. Jesus é o único caminho que pode restaurar esta comunhão perdida. Creia no Senhor Jesus. Aproprie de todas as bênçãos que Ele conquistou para nós e viva, de fato, uma vida restaurada, radicalmente diferente da que o mundo propõe. Que Deus abençoe a sua vida.